Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje nós vamos fazer um trabalho aqui, vamos falar um pouco de uma coisa um pouco diferente, né? A gente mostra os carros para vocês, faz o vídeo das versões, dos modelos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte técnica, uma parte muito importante, não diferente das outras, mas uma correlação entre a parte elétrica, parte de combustível, que evita, não deixa acontecer um princípio de um curto, algo do tipo, e um incêndio no seu carro. Eu já vi pessoas que infelizmente perderam tudo, perdeu o carrinho, perdeu o xodó por causa do incêndio. E ele pode ser evitado se você tiver alguns cuidados, se você tiver uma precaução e manutenção e alguma coisa desse sentido, porque, pegar fogo, aí ninguém merece. Bom, pessoal, nós temos aqui 3 versões que estão em trabalho aqui na oficina e nós vamos utilizar eles como modelo para mostrar para vocês algumas coisas que a gente se preocupa muito para que o carro não corra esse risco de um possível incêndio, que é o foco do nosso trabalho hoje, nosso vídeo de hoje. Nós temos aqui um Passat TS 76 Turbo, nós temos aqui um Voyage 88 1.6 AP carburado, e temos ali no outro box um Gol GTI 2.0 injetado. Então nós temos as 3 versões mais comuns no nosso mundo dos quadradinhos, que a galera tem, gosta, a gente restaura e assim por diante. Queria começar por essa versão, um motor AP 1.6 carburador. É um carro que nós acabamos de montar, a parte mecânica, e a parte elétrica também está aí seus 90% pronta. Quando acontece um lance relacionado a um dano com incêndio no carro, ele vai ser provocado, obviamente, por 2 fatores, combustível e faísca. Quando esses carros chegam para a gente, eles sempre têm um famoso ninho de rato embaixo do painel, perto da caixa de fusíveis. Ao longo dos tempos, sempre foi carro de pessoas que gostam de carro, ou até mesmo alguém que quis proteger o carro. Então é instalado o som, é tirado o som. É instalado alarme, é tirado alarme. Coloca corta-corrente, aí vem o outro dono, já não sabe onde estava o corta-corrente, faz um outro trabalho. E assim, alguns carros tem essa situação de mexer na elétrica e não voltar um passo atrás e se instalar o componente novo e aí puxando de alguns lugares indevidos e coisas do tipo. Então eu até queria começar mostrando para vocês a parte de dentro, lá um pouco da caixa de fusíveis do carro. A gente tem uma caixa de fusíveis que está baixa, ela está fora da posição, e ela mostra bem para a gente o que dá para ter uma noção de como é a quantidade de fios que existe ali na parte da caixa de fusíveis acoplada a ela. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então. Nós temos uma parte da elétrica do carro montado. Esse carro é um carro que a gente instalou um ar-condicionado e ele é um carro que é básico, é um painel do Gol CL, ele não contempla com tanta parafernália igual um Gol GTI. Mas tem a sua arquitetura elétrica original. Esse carro não tem vidro, não tem trava, não tem nada. Mas olha só, nós estamos fazendo um trabalho, foi feita a instalação da caixa de fusíveis, olha quanto fio tem, quantas ligações tem, isso num carro CL básico. Quando você pega um GTI, quase que dobra o emaranhado de fio aí dentro. E ele é assim mesmo, na hora que você vai subir aqui, existe uma forma de você posicionar os fios atrás, tal, bonitinho, e vai prendendo o suporte e vai ter a caixa de fusíveis no lugar. Então a gente tem a caixa de relé, é aqui onde existe a central de distribuição do carro, onde você tem pinos de tamanho diferente, você tem aqui pinos com amperagem diferente, cada um para uma parte do carro que for funcionar. Na frente vai ser conectados os relés, os fusíveis aqui embaixo, dá uma olhada aqui, ó. Aqui estourou um fusível, ó. Tá vendo? Ó? Aqui um fusível superaqueceu e ele fez o papel dele. Então eu nem tinha visto essa caixa de fusível que está sendo utilizada como um parâmetro pelo nosso eletricista e nem tinha visto esse detalhe.
Acabei de notar agora, analisando com vocês aqui. Então, esse aqui é o painel, né, de distribuição, onde chega e sai as informações. As informações não, a parte elétrica, não tem informação que não é um carro tão moderno. E que é onde parte tudo. Verificar se nela não tem nenhum ponto de fuga, algum ponto que possa estar não tendo uma continuidade elétrica perfeita. Tá vendo? A gente faz uma limpeza nos terminais com produto específico para que a continuidade elétrica seja garantida. Note que o terminal está amarelinho, tá vendo? Está clarinho lá dentro. Então todos os terminais do carro é feito um trabalho para você garantir a continuidade elétrica. Senão você não vai ter, é igual tentar ir lá no interruptor da casa, você dá aquela triscadinha assim, tenta não fechar o contato, dá aquele ruidinho lá dentro, lá que a elétrica não está robusta. Isso pode gerar um curto, coisa do tipo. Usei a casa como exemplo aí. Nesse caso aqui, ó, a gente mostrando um pouco desse caso, o que houve aqui? Provavelmente houve um superaquecimento e muitas vezes acontece por você trocar o fusível e colocar um fusível com uma amperagem maior. Veja, se alguém projetou e disse que era um fusível de 10, de 20, de 5 amperes, não se deve colocar uma amperagem maior, porque ele queima justamente para proteger do curto-circuito, ele interrompe aqui dentro no fusível, tem um metalzinho que a hora que passa aqui por dentro a amperagem suficiente e se tem um curto para frente alguma coisa, ele abre o contato elétrico e você simplesmente desliga e evita que ocorra um possível curto no carro e um incêndio. Então, não é recomendado, pessoal, você pegar e transformar um fusível de 5 para um de 10. Não, põe um fusível de 10 lá que ele aguenta. Tá, ele é um protetor. Então, se você colocar, né, um fusível mais forte, ele vai deixar passar. E o problema vai para frente. Tem que checar o problema. Onde está o curto, onde está o problema e coisas do tipo. E essa montagem, ela tem que ser feita por um cara muito técnico, muito caprichoso, que entenda da arquitetura elétrica do carro, que verifique tudo, que coloque tudo nos devidos lugares sem gambiarra. A elétrica, eu costumo dizer o seguinte: depois que pega fogo na casa, você não sabe se foi no quarto ou foi na cozinha. Então, se você tiver um curto no carro, é tudo muito rápido, pessoal. Eu já vi, até já ajudei a socorrer carro na rua, em que sorte que parou 4 pessoas com 4 extintores, a gente conseguiu né, ali conter o incêndio, porque o extintor de um carro ele é praticamente nada. Ainda hoje nem é mais legislação. Às vezes o extintor está vencido, vai lá e dá uma olhada no seu extintor como é que ele está. Então, se tiver em ordem, tudo conectado certinho, for removido aquele trabalho que eu falei para você de alarme, outro alarme que coloca, é o som que puxa, é isso que puxa, deixar tudo nominal, ele vai funcionar legal e não vai gerar problema. Então, muitos casos, ao baixar a caixa de fusível, um técnico aí que abaixar, um eletricista, existem muita gente caprichosa Brasil afora aí, vai notar os fios interrompidos, os fios cortados, uma fita isolante sangrando um fio, o que ali, no meu conceito, é um dos problemas que pode gerar um perigo. Aqui na Baidene Studio, o chicote do carro vai para a bancada, muitas vezes a gente faz o chicote novo, muitas vezes a gente vai e utiliza alguma parte do chicote que está muito preservada, porém ela é checada, é removido todos esses trabalhos que são feitos ao longo da vida do carro, a gente deixa original, a gente não coloca alarme, a gente costuma não colocar nada, corta-corrente, nada fora do padrão original, deixa tudo nominal, parte da caixa de fusível garante a integridade dela para usar ela como base, e aí vai fazendo chicote, vai instalando, vai ramificando tudo. Então, é uma parte essa de uma atenção muito grande. A gente compra um carro, às vezes fala, tá tudo funcionando, tá tudo beleza. E aí é surpreendido com um curto, alguma coisa do tipo, que pode gerar um incêndio e perder o carro. Ainda continuando um pouco desse trabalho, né, falando do nosso trabalho aqui no carro, a gente costuma fazer com que os conectores, restaure os conectores, até mesmo troca eles muitas vezes, porque os componentes originais, quando eles estão ainda em perfeito estado, isso aqui fica debaixo do painel tudo guardadinho, vale a pena utilizar ele de novo, porque tem uma qualidade extrema. A gente usa aqui essa fita
ela é uma fita de tecido, né? O acabamento original ele era assim, ele evita que fique batendo em alguma parte do painel e gera ruído, né? Então, esses são alguns caprichos que a gente faz no nosso carro para garantir todo o funcionamento elétrico. Substitui conectores, né? Em alguns casos, isso aqui é novo, por exemplo. Conector novo, Vox, tudo direitinho, que liga. Provavelmente a luz do porta-luva, talvez, por ser um pouco comprido para lá. Outra parte que vale a pena falar é sobre os relés, né? O que é um relé? A gente falou do fusível, que ele abre um contato, interrompe a continuidade, e os relés. Você não pode colocar uma chave de farol ligada direto na elétrica do carro, né? Num 12 volts direto. O relé, ele faz um chaveamento. A hora que você liga o farol, que precisa de uma carga elétrica, vamos dizer assim, muito alta, né? Ele dispara um ponto para o relé, que faz um chaveamento, e aí você regula o quanto você vai precisar de energia para aquela chave do farol. Senão o que vai acontecer? Vai superaquecer fio, vai superaquecer botão, princípio de incêndio. Então o relé ele tem que estar funcionando, tem que ter o papel dele certinho, para que ele também cuide do funcionamento e evite algum tipo de problema. Então, é simples os carros, né? Nossos carrinhos aí são simples, mas precisa estar tudo bonitinho, tudo bem feitinho, checado, para que não se tenha problema. Outro ponto legal, aterramento. Aqui na coluna do carro, a gente tem um dos pontos de aterramento. Notem que até a gente descascou um pouquinho ali, ó, onde pegou primer, onde pegou tinta, para garantir o aterramento do carro. Ele tem um ponto aí, ele tem um ponto lá atrás no porta-malas e ele tem um ponto lá na bateria, que inclusive desce para o câmbio. O aterramento, ele tem que ter robustez para que a outra parte da fase funcione perfeita. Então é muito importante que ele esteja bem apertado, bem, né, um torque legal, instalado com parafusos sem tinta, e aí ele vai garantir essa parte robusta do carro que é muito importante. Carro com injeção eletrônica, ele depende muito de aterramento. Carro com Flowtech, carro turbo. Teve um dia aí que a gente estava fazendo os testes no GTI e o carro piscava de luz de injeção. Fizemos de tudo, inclusive aquele trabalho de trocar a peça de um carro para o outro, fazer um contra-cheque. E o carro não se sabe por que ele não conseguia ser robusto. Aliás, ele não conseguia funcionar direito e piscava a luz e mexia em distribuidor, mexia em regulador de massa, mexia em módulo e nada. E aí, depois de uma certa fase, nosso eletricista falou assim, vamos dar uma olhada no aterramento. O aterramento do carro estava correto no padrão original. E tem carro que às vezes é um mistério, né? A gente foi lá e puxou um terra por fora. Fez mais um aterramento no carro. Sanou o problema. Poxa, onde estava a causa raiz, né? Não se sabe direito. Mas resolvemos e o carro foi embora numa boa. Mas olha só, o mundo do carro, ainda mais o carro mais antigo, né? O que ele pode proporcionar para nós. Então a gente mostrou um pouquinho para vocês aqui esse Voyage CL, uma coisa um pouco mais simples. Agora vamos no GTI ali, que é injetado e um pouco mais complexo. Pessoal, nós não vamos conseguir mostrar tão perfeitamente que já é um carro que tem o painel montado, igual o Voyage. Mas só de olhar aqui embaixo já dá para ver que no GTI tem uma reguinha aqui nesse sentido horizontal, onde tem mais alguns fusíveis e aqui também. Os relés e aqui em cima ainda tem alguns relés de injeção eletrônica. Então, obviamente que um carro, quanto mais completinho ele for, mais ele vai ter essa parte de relé, fusível, chicote, fio, é diretamente proporcional, né? Então, ele tem um painel satélite com farol de milha em cima, embaixo, ar-condicionado, ele tem uma série de componentes a mais elétricos, né? Desse lado aqui embaixo a gente tem os módulos de injeção do Gol GTI, notem ali chicotes, tá vendo? Tem mais componentes atrelados, obviamente que o carro funciona na injeção eletrônica. A gente vai instalar o som do carro, tá vendo? Ó, todo cuidado, conectorzinho colocado, aí vem essa mantinha aqui, né? A fita tecido para isolar, bonitinho, montagem limpa e perfeitinha. Elétrica é isso, é ser simples, limpo e bem feito, né? Vamos lá na frente para dar uma olhada na parte de cofre do carro, onde nós temos muito mais componentes, né? Aqui é ligado toda a parte do filtro secador de ar-condicionado, a gente tem
essa peça aqui é a peça que trabalha com o pulso do bico da injeção, tá vendo? Tudo tem fio acoplado, tudo tem, né, uma parafernália a mais. Até falando de terra, né, tem um terra até que é usado aqui, ó, nesse lado do capô. Tem o terra que é ligado ali na parte da bateria, lata e depois lá embaixo do câmbio. A gente tem aqui uma resistência elétrica, essa peça aquece, pessoal. Por isso que ela tem esse suporte de lata aqui, ó. Ela aquece, isso aqui não pode ficar direto na lata ou num plástico ou algo que possa pegar fogo. Ela aquece, ela tem um contato com o metal e o metal está preso na carroceria, então, ok, você não vai ter o problema de ter um superaquecimento e um incêndio. Bem como aqui também é da parte da ventoinha. Você tem esse suportezinho aqui, né? Aquece essa resistência, então o suporte acaba neutralizando até chegar a temperatura aqui sem problema. O que não pode pegar uma peça dessa e amarrar com cinta plástica aqui, que aí vai derreter a cinta plástica. Então, por que tem suportinho de metal? Poxa, eu vou colocar um outro sistema por causa disso. Tem um porquê. No GTI, aquela arquitetura elétrica do Voyage é parecida, como eu disse, com mais opcionais e mais acessórios. No GTI, falando um pouco da parte de combustível, né, que acaba até também, obviamente, sendo um vilão aí da segurança de um possível incêndio. No Gol GTI você tem as mangueiras de combustível que acaba passando, no caso do carro que não tem direção hidráulica, passa as duas aqui, a direção, retorno por aqui. E essa mangueira fica sobre o coletor ali embaixo, né, que é o escapamento do carro, nada mais, nada menos. Então, a robustez da fixação dela, essa abraçadeira, no tubo que vem lá debaixo do carro, mangueira de qualidade, né, de nível bom. Já aconteceu de chegar carro não, o cliente às vezes na casa dele fala, Deni, puxa, tá vazando um combustível aqui, o carro parado, porque a mangueira não era de tão alta qualidade e ela simplesmente racha, ela abre um furinho, né, e acaba derramando, pode derramar em cima do coletor, sorte que aquele carro estava parado. E pode gerar um incêndio, quando você vê, já foi. A borracha, né, a mangueira, o que acontece com ela? A mangueira é proveniente de petróleo. E a gasolina também. Se você tem um carro que fica muito parado, aquela gasolina dentro da mangueira, a mangueira vai querer o quê? Voltar para as origens dela. Vai derreter. Petróleo com petróleo vai derreter. É mais a gasolina que tem um monte de coisa hoje em dia. Então aqui, tanto no carburador quanto no injetado, você tem essas linhas de combustível em cima do coletor. Então é algo que tem que ter uma manutenção, um olhar constante, para que você não tenha esse problema de vazamento de combustível. Lá atrás, na bomba, no caso do GTI, você também tem ali um circuito de mangueiras. Lá não vai ter perigo de um incêndio, mas fará você na mão, na rua. O princípio do combustível atacar a borracha é o mesmo, lá atrás. Então aqui a gente fala de segurança, lá é mais para você não ficar na rua. Quanto à parte do alternador, essas coisas, até que o projeto é legal, ele não tem grandes problemas para que possa ser surpreendido aí nessa situação. No caso do carburado, vamos lá que eu vou dar uma dica para vocês. No caso do carburador, muitas vezes tem um filtro de combustível grande, né? Ele é muito grande, ele tampa um pouco essa visão aqui. E às vezes essa abraçadeirinha pode ceder, a borracha pode ceder e começar um vazamento aqui no coletor. Então, ela fica escondida, né? A abraçadeira aqui, a mangueira. Então, daí você fala, pô, tá tudo bem. Será que tá tudo bem? Então, é algo a ser observado. E outra coisa legal, o filtro de combustível, originalmente, ele não passa por aqui. Ele passa por uma rota mais perto do distribuidor, que é a faísca pura. A gente acaba trazendo esse filtro para cá, afastando ele. Porque se haver algum probleminha aqui na abraçadeira ou algo do tipo, ele vai derramar longe do distribuidor. E a gente garante um pouco mais de segurança. Então, carro carburador, carro injetado, uma passada pela elétrica, uma passada aí brevemente pelo combustível. E a mensagem é, os cuidados com a elétrica, em dado momento baixar aquela caixa lá, com o eletricista, claro. Volto a repetir, tem muita gente caprichosa por aí, ainda mais que mexe no mundo desses carrinhos mais antigos, tem muita paixão. E dessa analisada, para que não tenha algo desagradável. Uma preocupação que eu sempre tive, né, e tenho trabalhado para isso, é ter uns componentes que nos ajudem no dia a dia. Que seja uma coisa bem feitinha, projetada, ainda que simples, mas projetinho, uma pessoa que
fornece uma peça legal, de qualidade, que as peças originais elas estão cada vez mais escassas. Então uma peça de qualidade, tem grandes empresas vindo aí com uma marca que ainda às vezes é pouco conhecida, mas a gente testa aqui e valida essa peça e utiliza os nossos carros, bem como outras que a gente começa a fabricar. Nesse caso, nós temos uma peça para mostrar para vocês, que utilizamos aqui na oficina, que é essa resistência da ventoinha, né? E também o suportinho, o suportinho preso, que é uma garrinha que tem que ter você tem que abrir ela, colocar a resistência para que não aconteça de você amarrar essa resistência elétrica com outro recurso, porque ela aquece, ela esquenta, ela pode causar um incêndio se você não utilizar esse ganchinho. Então a resistência a gente compra de um fabricante e essa pecinha é corte e dobra feito pela Biden Studio. Tem uma outra resistência, que é a resistência do ar-condicionado, de 4 fios, que a galera fala por aí. Sendo essa, aqui prende, ela é um suportinho também igual, fabricado por nós. E aqui você tem a resistência elétrica, controla as 4 velocidades do ar-condicionado. Só existe em carro com ar, tá? Gol, Voyage, Paraty, Saveiro. Um dia uma pessoa perguntou sobre Passat não usa esse conceito. Então são pecinhas que a gente está trabalhando, usando e disponibiliza na Biden Parts, se você quiser adquirir. Falando de uma coisa curiosa que as pessoas usam no mundo do carro mais antigo, é a chave de bateria. A chave de bateria é muito legal, porque você preserva a bateria do seu carro. Muitas vezes a gente anda pouco, né? Tem gente que usa pouco o carro, mais final de semana. Então você vai lá, para na garagem e desrosqueia o polo dela. Tem outros modelos também que faz uma proteção legal da sua bateria e você vai dar o rolê no final de semana, chegar lá, pô, não tem bateria o carro. Aí chateia, né? Tem que fazer chupeta ou muitas vezes você abandona, fala, isso aí pra lá, nem vou andar com ele. Então é importante ela ser instalada, no caso desse modelo que a gente usa aqui, apertar legal, ela não pode ter folga aqui no bordo da bateria. Quando for ligar ela, chegou, apertou, dá mais aquela verificadinha, aquela última torcidinha. E aqui também, tem que estar bem firme, bem preso. Porque senão você tem 3 pontos aqui que podem não garantir aquela robustez do negativo que eu falei. Num carro de carburador, ele até vai. Agora num carro de injeção eletrônica, ele pode funcionar um pouquinho irregular, tal. Risco eu não vejo. Muitas vezes a gente instala isso aqui na nossa casa. Então por isso garantir bem o aperto dessa peça, dá uma balançada, dá uma checada aqui também. E a hora que for dar rolê, aperta legal ele, que aí você vai ter o carro, a bateria, tudo sempre bacana para dar uma volta aí. Temos aqui um Passat AP 2.0, pistão forjado, biela forjada, sendo preparado para rodar turbo. Num carro turbinado a gente modifica tudo aquilo que a gente viu no original que eu mostrei para vocês. E essa modificação tem que ter muito critério. A gente tem uma linha de combustível montada numa posição X ou Y, depende do carro, se é mais forte, se é um motor mais canhãozão, se é um carro mais light, depende da carroceria, se é um Ford, um GM, um Volkswagen. A gente tem a parte de injeção eletrônica, geralmente que hoje muita gente usa as injeções, que é feito um chicote, uma estrutura elétrica totalmente à parte. A gente tem o próprio caracol, né, a turbina com um coletor que sai da posição, ali passa perto da lata, o coletor de escape é mais recuado. Tem carros que usam outros conceitos, até carros mais violentos, e que isso tudo tem que ter uma interface para que seja seguro, seja legal e seja seguro, não estrague o carro e não crie um problemão para o dono do carro ou para quem está preparando, são experientes sempre, claro, mas vale a pena mostrar isso aqui também. No caso desse carro aqui, a gente é um 4 bicos, um coletor do MI. E um exemplo da parte de combustível. Isso daqui é uma malha que utiliza geralmente na parte do cabo do motor de partida. E essa malha é uma malha anti-chama. Além disso, conexão, roscada, sem braçadeira e mangueira, né, proposital aí como aeroquipe, né, para
combustível, óleo, enfim. Então a gente, por que tá assim aqui, pessoal? Porque o escapamento tá pertinho aqui, 3 centímetros aqui da uma mangueira. Então, usando uma mangueira específica, colocando esse protetor de calor aqui específico, a gente consegue amenizar esse problema. E mais, o lado da contrapeça tem banho cerâmico. O banho cerâmico também ajuda a não deixar o calor expandir para fora. Então, vejam quantos pontos preocupados, né, com uma linha de combustível. 1, 2, que é uma conexão, 3, 4. Então aqui a gente tem uma condição segura, a gente tem uma condição legal, para que não aconteça problema. O óleo que virá aqui por cima, que lubrifica a turbina, também estamos usando uma conexão. Vai ser passada uma mangueira similar àquela, vai pegar essa rota aqui atrás e ligar lá no filtro. Então, falando da parte de combustível, muito perto, onde vai passar, fixa uma simples braçadeira para que, ao movimentar o motor, ele tem um movimento e a linha tem outro, você não vai sair dessa posição, não vai. Então, mais um item, um quinto item, na verdade, para poder fazer a proteção. No caso da parte elétrica do carro, vai vir um profissional, nosso grande amigo Chris Power, que toma todos os cuidados com malha náutica, continuidade de conectores robustos, a continuidade do trabalho da elétrica, até porque a injeção eletrônica, no caso, ela é mais sensível ainda a alterar alguma coisinha, uma falha, se não tiver aterramentos robustos, cabos com dimensionamento correto para não aquecer. E detalhe, esse carro a bateria vai lá no porta-mala. Então, imagine o cabeamento para trazer de lá para cá com robustez, sem aquecer, os bornes de bateria serem bastante robustos para que não tenha oscilações. Então o turbo ele tem uma parte voltada mais para funcionamento legal da injeção, para poder fazer um acerto adequado e tudo do tipo. E essa parte de segurança que a gente está falando, que no carro turbinado, como a gente adapta bastante coisa, né? Ele é mais suscetível a um incêndio, que é um pouco do que a gente está falando hoje. Já vi, infelizmente, carro turbo pegar fogo por derramar combustível em cima do coletor, mangueira de alimentação romper a braçadeira, ou até mesmo danificar, incendiar e pegar na parte de turbina, na parte de coletor, ou seja, ficar mais suscetível um carro turbo, porque é adaptação. Ali a gente segue a risca que o fabricante, né, projetou e a gente monta nos conformes. Aqui não, aqui é adaptação. Quando fala da adaptação, a gente tem que ter alguns conceitos redobrados para que não aconteça nada de errado e não prejudica nossos carrinhos aí e fique frustrado. É isso, pessoal. Hoje era mostrar esses 3 exemplos, falar um pouco dessa parte elétrica do carro que é bastante importante. Se você um farol queimar, beleza, você vai lá, troca a lâmpada, você resolve. Se um botãozinho estiver fazendo um barulho, se soltar uma pecinha lá dentro do carro, não vai te criar um problema com segurança, uma coisa triste, uma perda material, machucar alguém. Agora, uma parte de suspensão, uma parte de freio, uma parte de volante, um cinto de segurança e a elétrica do carro tem que estar sempre aqui, ó, na palma da mão, para não gerar problema. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês apreciem aí, valeu, um abraço. Dá uma olhada nisso, pessoal, para garantir, né, a continuidade e, que nem eu falei, elétrica robusta. Olha esse cabo aqui, ó, porque a bateria desse carro será instalada aqui atrás, como é um carro customizado, segue esses 2 cabos lá para frente, é uma prévia que a gente deixa da instalação elétrica para a montagem da Feltec, de acordo com o pedido, né, lá do Cris, que faz elétrica pra gente. A gente faz uma rota toda legalzinha aqui, ó, tudo preso para não gerar ruído na carroceria, mas o objetivo olha olha a robustez desse cabo. Aí ele passa pela caixa de ar, passa aqui por dentro na caixa de ar, passa na aba do paralama ali, vem aqui por dentro. Esse alojamento é criado para isso.
A gente procura pegar a parte mais baixa do assoalho para não implicar no carpete e vai lá para frente. Aqui tudo identificado bonitinho, né? Um fio de cada cor para saber, é claro. E além disso, para o próximo que virá mexer, tá aqui, ó, RPM, as marcações do eletricista, ventoinha, que tem partida e tem aqui um 15 positivo aqui, ó. Então, uma partezinha, só uma palhinha para vocês aí do que é o trabalho quando a bateria vai lá atrás e o porte do cabeamento que tem que usar para a coisa funcionar. Valeu! Love Miami.